Gente, boa tarde. Estou aqui ao vivo no estúdio da Vibe Mundial aqui na Paulista, né? Queria dizer a vocês que eu estou na live do Facebook da Vibe Mundial, quem quiser estar entrando por lá. Nome completo, data de nascimento. Eu estou com um jogo de búzios aqui. Você pode consultar, né, para saber o que está acontecendo, por onde você está caminhando, se você vai chegar onde você precisa chegar. A gente vive cercado de dúvidas o tempo todo. A gente passa uma vida cercado de mistérios, né? E a gente tenta sempre, através desse microfone abençoado aqui no estúdio da Vibe Mundial, passar para você alguma coisa, passar um aprendizado daquilo que a gente passa pela vida, daquilo que a gente tem de experiência, né? Porque a gente convive com a dor humana, a gente convive com tantos aspectos da vida e que a gente precisa, uma hora, descortinar, a gente precisa entender. Então é isso que a gente faz aqui. Dizer para vocês que também pelo telefone do estúdio, você pode estar ligando no segundo bloco, que eu vou estar atendendo vocês aí, é ao vivo, né, no nosso programa. 0 operadora 11 3171 0221 ou 0 operadora 11 3262 4490. Você pode ligar, nome completo, data de nascimento. E para quem está na live, eu peço que compartilhem, né? Compartilhem o vídeo, porque é importante para a gente esse trabalho. Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente começar o nosso programa de hoje, batendo aquele papinho com o nosso pé direito. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Salmos 91, versículo 7. Quando a gente percebe na nossa vida que vivemos em dois planos, que a gente começa a se tocar ou a gente começa a entender, né, essa leitura espiritual de dizer que convivemos nos dois planos ao mesmo tempo, com um plano que a gente não consegue, aos nossos olhos, enxergar, ou mesmo aos nossos olhos a gente consegue atingir esse outro plano. Muitas vezes a gente sente, muitas vezes a gente sonha, a gente muitas vezes percebe muita coisa, mas a gente sabe e tem conhecimento que temos dois planos. Muitas vezes, como a vida é muito... A nossa política no país é bagunçada, a nossa vida, muitas vezes, a gente vive conflitos diários, né, para a sobrevivência, conflitos diários com o nosso emocional ou com a nossa cabeça. Muitas vezes a gente não percebe muita coisa, né? A gente acha que o plano espiritual também é assim, são os conflitos, e na verdade não são. Orumilá, né, Deus, que vem do Orum, ele simplesmente permitiu que a gente tivesse acesso aqui na Terra aos nossos orixás, né, a nossa força, a nossa essência, que a gente se descobrisse um pouco mais. Quando você começa a perceber que nós temos vários orixás, né? Nós temos aí Oxalá, que é o Pai Maior, né? O dono do nosso oxigênio, aquele que vibra a nossa vida. Nós temos Ogum, que é o nosso guerreiro, que vai buscar muitas vitórias pra gente, que vive uma luta para trazer vitória, e a gente sempre pede a ele que traga as nossas vitórias. Quando a gente fala de Oxum, a gente fala do amor, a gente fala da mãe, a gente fala da maternidade, né? Do ser criador, que é Oxum. Quando a gente fala de Inhansã, nós falamos daquela mulher guerreira, aquela mulher que toma a frente das coisas, aquela mulher que venta, que é a tempestade, né? Nessa vida, nessa terra. Quando nós falamos de Oxóssi, falamos do grande caçador, aquele que traz todos os dias o nosso alimento, aquele que vai buscar a nossa prosperidade, a nossa fartura, aquele que nunca erra, ele é caçador de uma flecha só, né? Ele vem com a vida e com a morte na mão, porque ele também busca a caça,
a todo tempo. Quando nós falamos de Xangô, nós falamos da justiça viva, daquele que é implacável, daquele que busca a enxergar a todo momento as nossas atitudes, né? A gente vê que Xangô, que é São Jerônimo, vem aí com a escritura, né? São Judas Tadeu também representa Xangô, né? São João Batista representa, são várias qualidades de Xangô, e que está ali escrevendo as nossas atitudes naquele livro sagrado, colocando ali do que a gente é merecedor ou não merecedor na nossa vida. Quando a gente fala de Nanã, nós falamos daquela que traz a vida, que carrega a morte, mas ao mesmo tempo fala da sabedoria, porque a morte é muito antiga, né? Antes de tudo, a gente sabe que a morte é o orixá mais antigo que existe, que está ligado a Nanã, né? Então a gente percebe que o segredo está aí, a sabedoria do velho, né? Que Nanã é uma senhora. A gente traz aí a sabedoria, né? Então, quando fala de Nanã, você fala de pessoas inteligentes, de pessoas sábias, porque trazem na sua bagagem muita sabedoria. O velho, ele pode ter todos os defeitos, mas ele traz sabedoria, né? A vivência nossa nessa terra é muito sábia. E a gente, quando fala de Ossan, nós falamos das folhas sagradas, né? Nós falamos aí do que as folhas podem fazer por nós. As folhas também nos nutrem, não só espiritualmente, como a gente também se alimenta das folhas. A gente vê, quando eu tive aí experiência com a minha mãe, que fazia quimioterapia, a quimioterapia nada mais é, muitas vezes, da folha, das ervas, das plantas, né? Então a quimioterapia, o nosso remédio que a gente toma no nosso dia a dia, quando a gente precisa tomar um remédio de pressão, um remédio que você toma para diabetes, um remédio que você toma para curar alguma coisa, até de dor, todos esses são vindos da natureza. A gente tem que perceber que a alopatia também vem da natureza. Muitos remédios são tirados da natureza, do índio, do sagrado, né? Do Euê, que é a folha, Eué, que é a folha, que a gente pode dizer aí que é de Ossan. Nós temos aí o sagrado em todos os lados, em todos os lugares que a gente vá. Nós temos Iemanjá, que é a dona de todas as coroas, a dona de todas as cabeças, a mãe que em seu seio nos alimenta, a mãe que em seu seio nos traz vida, nos dá vida, porque ninguém vive sem cabeça. E Iemanjá, ela é a dona de todas as nossas cabeças, né? Então você não mexe em uma cabeça, você não conversa com uma cabeça sem a permissão de Iemanjá, né, que é a dona das águas, que nós temos aí essa força das águas, né, na nossa vida. A gente precisa de louvar, né? E muitas vezes é louvando que a gente consegue sentir essa força, é louvando que a gente consegue ser abraçado por esses deuses. E nós temos diversos orixás, outros, Oxumaré, né, que é a transformação, o Xumaré, que vem aí nos caminhos também de Euá, que também fala da transformação, do brilho, do encanto, né? Daquilo que a gente busca na nossa vida o tempo todo. A gente precisa a vida é assim, né? A vida vai nos transformando em pessoas melhores. Muitas vezes, quando a gente não consegue nos dominar, quando a gente não consegue perceber muita coisa, a gente também pode se transformar em seres humanos que muitas vezes que não é bom, porque muitas atitudes nossas podem não ser boas. Mas nós temos a oportunidade, dado por Orumilá, Deus, que é o nosso Pai maior, de fazer com que a gente consiga buscar o nosso melhor, de termos o livre-arbítrio para que a gente possa reconhecer nossas atitudes, reconhecer nossos atos, né, nosso caminho, nosso destino. Então foi uma permissão divina muito boa, maravilhosa. Nós não somos presos em situações que não são impostas, que não são impostas nessa terra, porque até mesmo aquilo que já está decretado, nós podemos passar com muita força, com muita fé. Nós podemos ter aquilo que é a unção dos orixás, a unção divina, né? Que eles busquem a gente e nos ampare sempre. E quando a gente fala de Exu, né? Que a gente está falando sempre, foi tão administrado, né? Tudo é bem administrado. Deus, o Orumilá permitiu que a gente tivesse acesso a tudo isso. E quando a gente fala de Exu, nós falamos daquele que, quando a gente nasce, ele comanda o Aie, a terra. Ele é o nosso mensageiro. Ele vai até o céu e volta.
ele vai até o nosso orixá e traz pra gente a mensagem do nosso merecimento, daquilo que veio pra gente, daquilo que está no nosso caminho, daquilo que está no nosso destino. É o grande mensageiro, é dono da comunicação e é dono também do que a gente busca de material. Porque quando a gente nasce, a gente encontra tudo nessa terra. Nós encontramos uma casa, uma mansão, terreno, nós encontramos mesas, cadeiras, imóveis, roupas, tudo que é material, físico, é de Exu. Então a gente sempre pede a ele que nos dê caminho para que a gente possa ter o nosso bem material, que nos dê caminho pelo nosso merecimento, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ficar bem, para que ele dê um pedacinho daquilo que ele é dono para o nosso caminho, para nós, porque a gente precisa, a gente busca isso o tempo todo, né? A gente quer ficar bem financeiramente, a gente quer ter equilíbrio, você quer ter sua casa própria, Então, Exu ficou incumbido na terra de administrar o patrimônio que é de Deus. É tudo de Deus, é tudo divino. Mas Exu está aqui no Aie, na terra, administrando tudo isso. E nós precisamos entender que se a gente quer alguma coisa e a gente precisa buscar algo, a gente tem que pedir a Exu. Porque todos nós trazemos essa energia. Exu, ele não é só dono disso. Ele é dono de portais e mais portais que a gente, às vezes não tem nem conhecimento. A gente não conhece, desconhece a força que Exu tem. Os portais de espirituais, é ele quem comanda aqui na Terra. Por exemplo, a gente não pode ser atacado por coisas maléficas. Se a gente for protegido por Exu, ele não permite que a gente seja atacado. A gente ser atacado por eguns, por feitiços, por magias. Você tendo uma afinidade com aquilo que você traz, que te protege nesta terra, ele consegue bloquear tudo isso. Ele consegue tirar do teu caminho aquilo que poderia te ferir, aquilo que poderia te machucar, aquilo que poderia fazer você sangrar. E muitas vezes Exu, ele consegue enxergar, ele consegue olhar, ele tem o olhar para aquilo que está no comando dele, né? Então ele é dono de falange. Muitas vezes a gente morre, quando a gente morre, e você foi uma pessoa muito ruim, você foi uma pessoa presa em determinadas situações nessa terra, você não consegue subir rápido, como todo mundo pensa, não. Ah, tá com Deus. Ah, já foi pro Pai. Ai, fez uma passagem. Não. Você veio resgatar, errou, você roubou, você matou, você lesou as pessoas, você machucou muita gente. Quando você partir desse plano para um outro plano, você vai trabalhar para Exu. Exu vai fazer você trabalhar para você se purificar. Você vai ter um tempo para essa purificação. Então por isso que os católicos dizem que você vai para o inferno. Se você cometer o mal, você vai para o inferno. O inferno nós já vivemos aqui com as cobranças espirituais também. Nós temos muitas cobranças. Às vezes tem pessoas que passam pelo purgatório aqui mesmo, sofrendo as consequências das atitudes que tomou, sofrendo as consequências daquilo que a pessoa cometeu na própria vida e está pagando a conta. Então, muitas vezes você espera morrer para você pagar a conta e tem muita gente pagando em vida. Tem muita gente que sendo cobrada em vida. E nós temos que nos resgatar o tempo todo. Então, quando eu venho para cá falar nesse microfone, eu não venho contar historinha. Eu venho contar da permissão divina, da permissão que o Sagrado tem para estar trazendo para vocês um entendimento, para estar trazendo para vocês uma direção, um direcionamento no caminho de vocês. O orixá é muito sutil para trabalhar na nossa vida, né? Muitas vezes as cobranças vêm e você não consegue perceber. Muitas vezes você deixa para lá certas situações que tem que ser resolvidas espiritualmente. A gente não pode deixar para lá certas situações que precisam e têm necessidade de ser resolvidas no mundo espiritual. Porque a gente sozinho, a gente não pode e não consegue. A gente acaba ficando mal resolvido com as coisas. E esse mal resolvido, isso traz muito problema espiritual, né? Porque no momento que você precisa estar bem, você tá fraco. No momento que você precisa estar forte, você não consegue ter força para nada. No momento que você está se direcionando para a bênção, às vezes está tudo para acontecer na tua vida, está tudo tinindo aí para acontecer,
você não consegue enxergar que está para acontecer. E no momento que você tá que as coisas podem acontecer, você precisa estar bem. Você precisa saber lidar com a bênção, né? A bênção. Quando a gente fala aqui, você precisa tomar um banho de descarrego, você precisa passar uma ebó, você precisa fazer uma limpeza, você precisa fazer uma ação na religião para você poder melhorar, seja ela qual for, aquela que você tem fé, aquela que você acredita, e que você quer sair do problema, e que você precisa sair daquela situação difícil, complicada que você está aí hoje. Então, não tem remédio se você não cuidar da parte espiritual. Não tem situações paliativas. A pessoa fala assim, pai, eu tô acendendo tanta vela na minha casa, eu acendo vela para Xangô, eu acendo para Ogum, eu acendo para Nossa Senhora, eu acendo, porque as pessoas misturam tudo, né? Nessas horas você acende para Jesus Cristo, para Nossa Senhora, você acende vela para, você sabe, para o santo todo da Igreja Católica e para o povo da Umbanda. Aí você fala de Ogum, de Yansan, de Oxum, daqui a pouco você tá para Nossa Senhora, daqui a pouco você tá para São Judas Tadeu, você tá para Santo Expedito. Gente, a gente precisa saber lidar com tudo isso, senão você faz uma bagunça espiritual. Você navega numa bagunça. E tudo tem o seu lugar, e tudo tem a sua direção, e tudo tem a sua intenção, né? Nós precisamos estar bem, porque santo nenhum orixá vai trabalhar. A palavra já diz santo. Orixá é muito sagrado, é o que a gente tem de mais sagrado. Se você não estiver bem, não adianta você tentar acender uma vela na tua casa, não adianta você fazer reza todo dia, você orar todo dia, você ficar fazendo, porque você não está bem. E no nosso entendimento da religião, da Umbanda, do Candomblé, existem ações para te tirar da situação que às vezes está te prendendo, da situação que às vezes você não está tendo resposta com as rezas, não está tendo resposta com as orações que você faz. E é muito perigoso, porque você, quando acende uma vela, você não sabe se você não está bem, a casa não está bem, ou alguém da tua família também não esteja bem, você não sabe para quem você está acendendo. A sua intenção é uma, mas a tua fraqueza é muito grande. Muitas vezes aquela intenção pode ser apagada. E ali você pode ter uma corrente negativa absolvendo, levando aquilo que você está fazendo de melhor, que é a sua oração, a sua reza, a sua vela. Gente, a gente precisa entender bem as coisas espirituais. Porque quando uma casa está tóxica, quando um lugar está tóxico, ou quando a gente mesmo está intoxicado de alguma coisa negativa, a gente absorve com a velocidade da luz, a gente fica com peso. E sem torcer essa esponja, você não pode acreditar que você vai ser salvo, ou que você vai ser curado, ou que você vai ser por uma reza. Porque você mesmo não está tendo conexão nenhuma. Você mesmo não está tendo essa unção dentro de você. Então o que a gente faz? Acende primeiro você. A gente tem que primeiro acender a pessoa. A pessoa precisa estar viva, acesa, para receber, para poder fazer alguma coisa, para os deuses começarem a responder, para os deuses começarem a direcionar você para onde você precisa, né? Então não adianta você não entender os orixás, não entender como funciona. E eles são muito sutis, porque ele está ligado à nossa própria energia. Ori é cabeça. E eu sempre digo para vocês aqui, a cabeça nos individualiza, nossa forma de pensar, né? A cabeça é o ápice da encruzilhada, por isso que Exu mostra, quando a gente vai fazer alguma coisa para Exu, e ele mostra as encruzilhadas, né? Ele está mostrando que você tem vários caminhos. Ali ele mostra para onde um daqueles caminhos vai se direcionar a você e ele vai te mostrar. Então quando você alimenta a encruzilhada, que é Exu, e é a rua, você está dando alimento para a rua, ele olha para você para dizer, olha quantos caminhos você tem, as encruzilhadas. E a nossa cabeça é o ápice das encruzilhadas. A gente tem dúvida, a gente passa uma vida inteira querendo saber sobre a morte, sobre a vida, querendo saber se você vai ficar bem de vida, vai ficar mal, se você vai se dar bem com relacionamento, se você não vai ter, não vai ficar, se você vai ter filho, não vai ter, se a vida está ligada a isso ou aquilo. A gente passa uma vida inteira assim, né? A gente termina as nossas dúvidas quando a gente é recolhido dessa terra. Então é importante que você tenha conhecimento, é importante que você saiba o que você veio fazer, é importante que você saiba qual é o plano de Deus, o plano dos orixás na sua vida aqui, porque eles têm um plano também
Tudo tem um propósito. Orumilá não cria vida inútil. Oxalá não moldou as cabeças, não deu seu pensamento. Você não foi escolhido por um santinho para passar por essa terra, por um orixá, à toa. Não existe o à toa. Você foi escolhido e abraçado por um orixá quando nasceu. Ele vai caminhar com você nessa terra. Então não foi à toa que isso aconteceu. Então, quando ele escolheu você, ele sabe exatamente o que você vai passar, por onde você vai, o que você pensa. Porque a gente não corre de orixá, porque o orixá está na nossa mente. Então não adianta você achar que você vai dar como faz o povo, né? Como faz as pessoas que não tem coisa. As pessoas pensam que o orixá não está lendo o teu pensamento. E ele está, sim, lendo o teu pensamento, sabendo para onde você está indo, e você não está à toa aqui nesse plano. Você não veio aqui à toa, você não veio para sofrer. Você não pode decretar teu sofrimento. Você não pode decretar o teu fracasso. Você não pode decretar aquilo que realmente, às vezes, passa pela tua mente, e você se esquece que você tem santo, que você tem orixá, que o orixá quer o seu melhor. Por isso usamos essas ferramentas que são permitidas pelo sagrado, né? Para que a gente possa fazer com que a pessoa pare, para que a gente possa fazer com que a pessoa se retoma, para que a gente possa fazer com que a pessoa consiga se enxergar, né, na tua própria essência. Então é isso que eu queria dizer, gente. É muito importante que a gente diga isso, para que as pessoas possam entender, porque muitas vezes a pessoa frequenta a Umbanda, frequenta o Candomblé, frequenta outras religiões, que são espíritas, o kardecismo, ou mesmo outras aí que hoje eu estou sabendo que tem muitas, né, ramificações do espiritismo, ou mesmo o católico, a igreja. Gente, a gente precisa ter compreensão das coisas. A gente precisa ter uma leitura do sagrado, para que a gente possa ser compreendido por eles, e entendido. E a gente também entender eles, né? A gente também entender tudo isso. É isso aí. Eu precisava dizer essas palavras para vocês hoje. Dizer que eu estou aqui na live do Facebook. Compartilhem. Deem seus likes, que é importante pra gente, né? Muito importante outras pessoas saberem de tudo isso que a gente fala aqui. Terem uma compreensão, né, de tudo que a gente tem falado. Dizer meu telefone de consulta. Tudo começa, gente, com as consultas. Tudo começa com as consultas, né? As consultas, muitas vezes você está pensando que você está de um jeito, você está de outro. Muitas vezes você está decretando coisas negativas para a tua vida. Você não está conseguindo ser positivo. Muitas vezes você tá no caminho errado, você não está no caminho certo. Você vai ter que, lá na frente, ter que voltar tudo de novo. Conheço pessoas que fizeram isso. Andaram com a velocidade da luz e lá na frente tiveram que voltar sem nada. E voltar para estaca zero. Acontece muito isso. Então, isso é porque não estavam na direção certa. Não estavam com alicerce. Não criaram um alicerce para caminhar. Bom, meu telefone é 0 operadora 11 9 8419 50 90. Gente, anota meu telefone. Eu atendo todo o interior de São Paulo, as capitais, outras capitais, até fora do país eu tenho atendido. É por mensagem de voz, a consulta, 1 hora de consulta. Depois você pergunta o que você precisa perguntar. O orixá vai estar respondendo a você, porque eu vou estar consultando a palavra deles. É a boca do Ibô, que é Exu, e a boca do orixá, que vai estar aqui, que é o Merindino Ogum, que vai falar com você, né? O jogo de búzios. Então, se você está em outros estados, você também pode, é sob depósito bancário. Minhas consultas não são caras. Vale a pena você pagar, porque tem muita gente se descobrindo, tem muita gente melhorando. Às vezes uma consulta faz você ficar muito melhor do que você pensa que você está, ou muitas vezes você não está bem e está precisando de ajuda. Então, é 0 operadora 11 9 8419 5090. E se você conhece alguém que esteja precisando, fala para essa pessoa, né? Então é 0 operadora 11 9 8419 5090. E para quem quiser e estiver fora de São Paulo, em outros estados, outras capitais, né, no interior de São Paulo, até fora do país, eu atendo sob depósito bancário. É por mensagem de voz pelo WhatsApp, minhas consultas não são caras. E se você tiver quem precise, anota o telefone e passe para a pessoa que está precisando, né? É isso aí.
É 0 operadora 11 98419 5090. Quero agradecer o carinho de vocês. Não deu tempo de falar de todo mundo na live, não deu tempo de atender todo mundo, mas quinta-feira, às 3 horas da tarde, eu estarei aqui com vocês, com o Sagrado falando de axé. Motumbá, Motumbaxé.